Graça e paz, amados. Vamos dar início à aula 6 do Seminário de Teologia, cujo tema é o ser e os atributos de Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo nos conduza durante a ministração desta aula, para que nós sejamos, em nome de Jesus, capazes de entender o que o Senhor está nos falando e possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Vamos falar sobre o ser de Deus. A teologia, ela define Deus como espírito, infinito, perfeito, eterno e imutável em seu ser, em sabedoria, em poder, em santidade e em justiça, em bondade e em verdade, em quem todas as coisas têm a sua origem, sustentação e fim. No entanto, é certo que Deus não admite definição científica. Deus está acima de todo conhecimento humano. E sendo assim, é possível definir Deus? Em todas as páginas da Bíblia, Deus cerca-se de várias formas para se fazer revelar a todos os homens e mulheres que o buscaram. Deus, desde o seu nome sagrado e impronunciável, cuja pronúncia foi perdida no decorrer dos tempos, até outros nomes mais específicos, que nós iremos aprender nesta lição. Mas a palavra de Deus em João capítulo 4 e versículo 24 afirma que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, o primeiro tópico desta aula é sobre os nomes de Deus. O nome de Deus revelado a Moisés, por ocasião da sarça ardente, naquele encontro tão especial, foi perdido com o tempo, porque os judeus temiam pronunciá-lo, por causa do segundo mandamento, de não chamar o nome de Deus em vão. Só que o significado permaneceu revelado. Eu sou o que sou. Este significado indica que Deus é o único autoexistente. Ele não depende de nenhum outro ser para existir. Não tomarás o nome de Senhor teu Deus em vão, como diz em Êxodo 20 e versículo 7. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18 e 10. Amém? Mas vamos falar agora sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos o nome El Elyon, que significa Deus Altíssimo, designa Deus como o ser alto e exaltado. Elohim, no singular, é Eloá. Esse nome significa estar ferido pelo temor, portanto mostra Deus como o ser forte e poderoso ou como objeto de temor. Adonai significa governar, revelando Deus como governando todo-poderoso, a quem tudo e todos estão sujeitos. Jeová, este é o nome que significa Deus. Ele foi utilizado durante o processo de copiar os textos sagrados para que os leitores das Escrituras não pronunciassem o verdadeiro nome de Deus. É uma pronúncia latinizada, o nome Jeová. O outro nome é Shaddai e El Shaddai, indicando que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Yahvé, esse nome revela o Deus da graça. Em Levítico 24 e 16 diz que aquele que mencionar o nome de Yahvé será morto. Então os judeus temiam pronunciar esse nome. O outro nome é Yahvé Sebaor, Senhor dos Exércitos. Amém? O outro nome associado a Yahvé, aliás, alguns nomes associados a Yahvé são Jeová Jireh, o Senhor proverá; Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira; Jeová Rafá, o Senhor que sara;
Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Tsidkenu, Senhor justiça nossa. Jeová Shammah, o Senhor está presente. Jeová Elion, Senhor Altíssimo. E Jeová Mikadiskim, o Senhor que vos santifica. Esses são os nomes conhecidos no Antigo Testamento sobre Deus. Agora no Novo Testamento. No Novo Testamento temos o nome Theos, traduzido é Deus. Theos é o mais comum. O outro nome é Kyrios, traduz-se por Senhor. E o último nome, aplicado no Novo Testamento, é Pater ou Pai, que significa Abba. Pater também indica a paternidade de Deus em relação aos crentes novos convertidos. Então nós aprendemos sobre alguns nomes de Deus e agora nós vamos falar sobre os atributos de Deus, que é o nosso segundo ponto. Se podemos conhecer mais sobre Deus a partir dos nomes que ele revelou aos seus servos no Antigo Testamento, nós podemos saber mais de Deus sobre o ser, estudando os atributos. O que são os atributos? São as características de Deus, que formam uma unidade perfeita, pois nos está revelado que Deus é um. Amém? Os atributos incomunicáveis de Deus. Você pode estar anotando a seidade, que é a existência autônoma de Deus. Deus existe por si mesmo. Ou seja, Deus ele é autoexistente. Ele e somente ele tem em si mesmo a base da sua existência. Ele é independente de todas as coisas e todas as coisas só existem por meio dele. A própria palavra do Senhor diz, porque por meio dele, para ele e por ele são todas as coisas. Ele é independente em seu pensamento, ele é independente em sua vontade, ele é independente em seu poder, ele é independente em seu conselho. Nós humanos, ao contrário, não existimos por nós mesmos. Certo? E o outro ponto relacionado aos atributos de Deus é a imutabilidade de Deus. Significa que não há mudança nele, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Os seus conhecimentos e planos, os seus princípios morais, suas decisões permanecem sempre os mesmos. A palavra do Senhor diz que Deus não muda, não há variação de mudança em Deus. Amém? Outro atributo do nosso Deus é a sua infinidade. Infinidade de Deus. Infinidade de Deus é um atributo que afirma que ele é isento de toda e qualquer limitação. Ele não é limitado nem encerrado de maneira nenhuma pelo universo e por este mundo. Dentro desse ponto, infinidade de Deus, nós vamos falar sobre a eternidade de Deus. A eternidade de Deus pode ser definida como a infinidade de Deus aplicada ao tempo. A forma em que a Bíblia apresenta a eternidade de Deus é simplesmente a de duração de tempo sem fim. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Amém? Deus, ele preenche o tempo. Ele está em cada partícula dele. Glória a Deus. A nossa vida, o nosso tempo, como nós sabemos, se divide em dias, meses e anos. Mas o tempo de Deus não funciona desta maneira. A vida humana se divide em passado, presente e futuro. Mas com Deus é diferente. Ele é o eterno eu sou. Amém? A imensidade de Deus. A imensidade de Deus é a infinidade de Deus em relação ao espaço, podendo ser definida como a perfeição do ser divino, pelo qual ele transcende
todas as limitações de espaço. Ele não está ausente de nenhuma parte do espaço, nem tampouco está mais presente numa parte que em outra. Deus é imanente, ou seja, ele é acessível e ele se relaciona com todas as suas criaturas na sua criação inteira, mas de modo nenhum ele é limitado a esta. Ao outro atributo de Deus é a sua onipresença, a onipresença de Deus. Este atributo é revelado claramente na Escritura. Está escrito na palavra do Senhor que o céu e a terra não podem contê-lo. Ao mesmo tempo, ele preenche o céu e a terra e é Deus acessível. Obviamente, este atributo ele só pertence a Deus. Outro atributo é a onipotência de Deus. Deus possui todo o poder e seu poder é infinito e ilimitado. Ninguém pode impedir que ele estabeleça os seus propósitos e objetivos. Ele controla os rumos da história e todas as coisas. Até os cabelos de cada pessoa estão todos contados. Amém? Outro atributo é a onisciência de Deus. O Senhor Deus sabe de todas as coisas que existem de maneira completa. Ele conhece infinitamente tudo e todos. Não está sujeito a qualquer limitação. Deus ele não necessita de nenhuma informação e jamais possui dúvidas. Outro atributo é a unidade de Deus. Deus é único. Deus é numericamente um. Existe somente um ser divino e todos os outros seres têm a sua existência nele, por meio dele e para ele. A soberania de Deus. Deus tem controle sobre todas as coisas que ele criou, pois ele é soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Amém? No entanto, o fato de Deus ser soberano, ele não exclui a responsabilidade da raça humana. Ele é soberano, mas ele decidiu que você e eu construamos a nossa própria história através do livre-arbítrio. Amém, queridos? Os atributos comunicáveis de Deus. Nós vamos falar agora sobre esses atributos que enfatizam Deus como ser moral, consciente, inteligente e livre. A espiritualidade de Deus é um dos primeiros atributos comunicáveis do Senhor. Jesus disse à mulher samaritana: Deus é espírito. A palavra não diz que Deus tem um espírito ou que é um espírito, mas que ele é espírito. A frase de Jesus, quando diz Deus é espírito, quer dizer que Deus é o ser imaterial, invisível e sem composição. Deus é autoconsciente e autodeterminante. Deus é espírito no sentido mais profundo, mais puro e absoluto da palavra. A inteligência de Deus. Na Escritura, Deus é apresentado como luz e, portanto, como perfeito em sua vida intelectual. Esta categoria, inteligência de Deus, compreende duas perfeições divinas, que são o conhecimento e a sabedoria de Deus. O que é o conhecimento de Deus? Pode-se definir conhecimento de Deus como a perfeição de Deus, pela qual ele, de maneira inteiramente única, conhece a si próprio e a todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. A sabedoria de Deus pode ser considerada um aspecto do seu conhecimento. Só que conhecimento e sabedoria, queridos, não é a mesma coisa, embora estejam relacionadas. Para entender um pouco melhor, vamos imaginar um homem sem instrução formal pode ser superior em sabedoria a um erudito.
Haja vista que o conhecimento ele é obtido pelo estudo, mas a sabedoria é o resultado de uma compreensão intuitiva das coisas. Ou seja, o conhecimento é teórico, a sabedoria é prática. A veracidade de Deus. Deus é a verdade porque ele é tudo que como Deus ele deveria ser. E por isso ele se difere, ele se distingue de todos os deuses pagãos assim chamados, aos quais são chamados de ídolos, nulidades, mentiras. Enfim, ele também é a verdade porque ele é o alicerce de todo conhecimento. Sobre os atributos morais de Deus, nós vamos falar sobre a sua bondade. Dizemos que algo é bom quando esse algo é ideal. Deus é ideal. Jesus disse, ninguém é bom senão um só, que é Deus. Um aspecto importante da bondade de Deus é a sua graça. A palavra graça, no termo hebraico, significa a concessão da bondade a alguém que não tenha direito a ela, alguém que não mereça. O ser humano não merece o amor de Deus, mas Deus mesmo assim o abençoa. Isso é graça. A Bíblia fala muitas vezes a respeito da graça de Deus, como Salvador a todos os homens. Outro aspecto de Deus é a sua santidade. A natureza da santidade de Deus significa que, em sentido original, que ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e ele é exaltado acima delas em majestade infinita. A ideia de santidade de Deus indica a excelência moral ou perfeição ética. A santidade de Deus faz despertar no homem a consciência do pecado que este tem. Amém? E a justiça de Deus, outro aspecto do Senhor. Embora não haja lei acima de Deus, certamente há uma lei na própria natureza de Deus. E esta constitui o mais elevado padrão possível pelo qual todas as outras leis são julgadas. A justiça significa dar a cada ser humano o que lhe é devido, em tratá-lo de acordo com os seus merecimentos. Na Escritura, Deus se revela como legislador de Israel e do povo em geral, e as suas leis são justas. E para concluir, nós vamos falar sobre os atributos da soberania de Deus. A soberania de Deus recebe uma forte ênfase aqui na Escritura. Nós temos a vontade soberana de Deus. Nós temos a vontade decretatória de Deus. A vontade soberana de Deus é a importância da vontade divina. Ela aparece de várias maneiras na Escritura. É a causa final de todas as coisas. Tudo é derivado dela. A criação e a preservação, o governo, a eleição e a reprovação, os sofrimentos de Cristo, a regeneração, a santificação, os sofrimentos dos crentes, a vida e o destino dos homens e até as menores coisas é baseado na vontade soberana de Deus. Já a vontade decretatória de Deus é a vontade de Deus pela qual ele projeta ou decreta tudo o que virá a acontecer e faz cumprir, seja por meio de qualquer situação ou criatura. Temos a vontade perceptiva de Deus, é a regra da vida que Deus firmou para as suas criaturas morais, indicando os deveres que nos impõe. Amém? E o poder soberano de Deus, para concluirmos. Deus tem poder para fazer ou não fazer qualquer coisa que quiser. Deus pode não querer realizar algo, mas Ele tem o poder para fazê-lo. Amém? Há coisas que Ele não pode fazer. Deus não pode mentir, pecar, mudar, não pode negar a si próprio, porque Deus é um em essência. Deus é a verdade, então Ele não pode mentir.
Deus é justo, então ele não pode se corromper. Deus não quebra em razão de sua integridade as leis que ele próprio estabeleceu. O poder de Deus está ligado às suas perfeições. Amém? Então a Bíblia fala ao respeito de Deus, usando termos que não deixam dúvidas. Deus manifesta o seu poder na criação, nas obras da providência e na redenção dos pecadores. E finalizamos assim, queridos, esse assunto tão rico e tão importante, onde nos é revelado mais um pouco sobre o nosso Deus através de seus nomes, de seus atributos. Mas nós sabemos que em toda a eternidade não será suficiente para nós conhecermos Deus em toda a sua plenitude, porque Ele é além do que nós podemos imaginar ou decifrar, mas Ele habita em mim e em você, e Ele decidiu, mesmo sendo soberano, nos escolher para ser seus filhos, e neste tempo manifestar a todas as criaturas que nós somos filhos de Deus. Amém? Que nós não venhamos esquecer de tudo que Deus é em nós e através de nós. E que nós não possamos ter medo, mas confiar que Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor te abençoe.